Oi gente, eu sou a Yara e hoje eu vou falar sobre violência infantil e birra. A violência infantil é um assunto que tem aparecido bastante no nosso noticiário, principalmente agora na pandemia. Mais crianças estão ficando mais tempo dentro de casa, com adultos em que ela não passava o dia todo com eles, e isso fez com que aumentasse consideravelmente a violência e a normalização dessa violência. É claro que sempre que quando aparece no noticiário a gente se espanta, porque as informações que vão para o noticiário, elas são sempre de casos bem extremos, como de tortura, como de morte. Mas o que acontece durante o dia a dia também pode ser classificado como violência, também pode ser classificado como, além da violência física, a violência psicológica, e muitas vezes a gente não se dá conta. Então, retrocedendo um pouco, eu gostaria de falar para vocês que no vídeo da gestação, eu falei que eu pequei por não fazer tanta pesquisa pelo período que eu estava vivendo, e sim pelo período que eu ainda viveria. E eu estava me referindo a isso, a como eu lidaria com a maternidade em si, uma vez que eu não me sentia preparada nem capaz para ser mãe. E é claro que isso acontece com a maioria das mulheres. Então, desde a gestação, eu me preocupei muito em entender a maternidade, as formas de criação, porque uma das maiores preocupações que eu tinha era de quebrar a corrente geracional em que a gente vive. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vem de gerações em que a violência infantil, tanto física quanto psicológica, eram muito banalizadas e normalizadas. Então, é comum você achar que, eu apanhei quando eu era criança e cresci uma boa pessoa. Eu apanhei quando era criança e não tenho nenhum problema. E aqui a reflexão e a provocação que eu gostaria de trazer para vocês é: será que realmente você cresceu uma boa pessoa? Porque o fato de você ser uma pessoa educada, o fato de você ser uma pessoa trabalhadora, o fato de você ser uma pessoa teoricamente normal, faz de você realmente uma pessoa que está bem? Então, tudo isso são provocações que eu quero trazer com esse vídeo. E para isso, eu preciso que vocês entendam que eu não tô aqui para culpar você que bate no seu filho, eu não tô aqui para julgar você que tem esse tipo de atitude, mas eu tô aqui para que você veja que existem outras opções. Existem outras opções a partir do momento que a gente se dispõe a entendê-las. E quais seriam essas outras opções? São ferramentas. Ferramentas que a gente pode buscar através do aprendizado sobre qual é a forma que a gente quer criar o nosso filho. E aí a gente pode ir para vários caminhos. Tem pessoas que baseiam a criação, a maternidade, de uma forma religiosa. Tem gente que baseia em forma mais social, né, conforme o lugar em que vive, e tem gente que faz o conjunto de tudo isso, e eu não acho que isso está errado. A gente, para que o ser humano, né, a criança ali, se desenvolva, a gente precisa realmente de ser multifatorial. Só que eu acho que o que não precisa realmente é a violência em sobre qualquer aspecto. Se eu já não concordo com a violência com adultos, com crianças, para mim ela é muito pior. Porque o que eu acho que é o maior problema é que a gente cria uma expectativa. A criança que nasce, ela é completamente diferente da criança que a gente tinha a expectativa de ter. Então, ela tem gostos diferentes do que a gente achava que ia ter, comportamentos diferentes, né? Muita gente acha que vai nascer o meu filho bonitinho e vai dormir a noite toda e quando eu falar com ele, ele vai me ouvir. E não é assim que funciona. Primeiro, até porque a criança não sabe que é assim que funciona. A dinâmica social que a gente vive, ela não é experienciada por uma criança, porque a criança não tem essa referência que a gente tem, que é viver numa sociedade, que é estar em contato com outras pessoas. Então, até isso que é o mais básico, a criança ainda não sabe, né? Interagir, comunicar as necessidades. Então, para iniciar esse processo de diálogo, eu gostaria de falar para vocês se a birra realmente existe. Eu acredito que não. Eu acho que quando a criança chega em um determinado ponto de se jogar num chão de um shopping, num chão de mercado, né, de casa, o que for, ela já tentou comunicar antes com a gente alguma necessidade e ela não foi atendida. Seja a atenção, única e exclusivamente, pura e simplesmente, né, ela só queria sua atenção para alguma coisa,
e você não percebeu, não notou, e isso vai se acumulando. Pensa num relacionamento entre dois adultos. Você não gostou do que o parceiro fez, ou do que a parceira fez. Você vai se calando e com o tempo aquilo vai gerando uma bola de neve muito grande que faz com que você uma hora exploda. E eu vejo a birra como isso. É uma falta de comunicação, uma falta de entendimento na relação tutor, né? Que eu digo pai ou mãe, que tá ali construindo aquele adulto e a não saber comunicar da criança e gera birra. E aí você vai resolver isso como? Com mais violência? Porque o fato de você não ter atendido uma necessidade dele, mesmo que seja só um pedido de atenção, porque pra gente é pouco, mas é o que todos os adultos fazem, você não atendeu. Então, quando a gente para pensar, tá muito mais na nossa mão, na nossa forma de enxergar e reagir, do que da criança. E a gente tá colocando dentro da mente dela exatamente como a gente reage. Então, se quando uma criança faz birra, a gente reage agredindo ela, vão ter duas opções que podem acontecer. Ou ela vai aprender a agredir também, porque ela vai achar que é essa conduta que ela tem que ter, afinal de contas, é a conduta que ela está tendo em casa, ou ela vai entender que ela não tem valor. Que é ok, porque a pessoa que ela mais ama no mundo, a pessoa que está ali para ela, está agredindo ela. Então é ok. É ok ser agredido. E a gente precisa entender o quanto abrir essa premissa na mente da criança é ruim. Porque quando a gente bate ou quando a gente faz algum tipo de violência psicológica, como humilhar, subjugar, julgar de burra, de mentirosa, o quanto a gente está abrindo premissa para as outras pessoas fazerem o mesmo ou para que ela não se valorize. Tem uma frase que eu li há muito tempo que fala que uma criança que apanha não deixa de amar os pais. Ela deixa de amar a si mesma. E por que eu considero verdade essa frase? Porque é isso que acontece. Quando a pessoa que a criança mais ama, que é a pessoa que cuida dela, toma uma atitude negativa como espancar, bater até a correia do chinelo arrebentar, bater até quebrar o pau, né? Quebrar o cabo de vassoura, que são relatos típicos dos anos 80 e 90. Você nota que qual a outra conduta que uma criança vai esperar ser tratada? Se é esse o tratamento que ela recebe, desde sempre. Se você, quando está diante de um problema com uma criança, ao invés de entender que a situação é o problema e não a criança é o problema, como que você vai ensinar isso para ela, que ela não é um problema? As nossas crianças não são um problema. Você não precisava ter sido um problema, como você às vezes acha que é. E é aí que entra o ponto que eu falei no início. Será que você é realmente uma pessoa boa? Porque você apanhou na infância, você é uma pessoa boa. Mas será que você tem todas as qualidades e está no seu pleno potencial? Você apanhou quando era criança, mas será que você não é inseguro, não tem ansiedade? Será que você não consegue ter resiliência? Será que você deixou para trás a persistência? Porque uma criança persistente é uma criança teimosa, não é persistente. A gente xinga ela, fala que ela é teimosa, que ela bate de frente, que ela tá fazendo isso para me provocar. Provocar? Uma criança é capaz disso? De querer ferir o seu ego? Ou o seu ego está ferido e por isso você está descontrolado? Então, sempre a reflexão que eu olho olha para dentro de você. É a maneira que você acha mais adequada que alguém trate com você? Por que é adequado quando uma pessoa estranha, uma pessoa que eu digo que não é do nosso convívio, vem à nossa casa, abre a nossa geladeira, a gente não vai lá, não vai pegar a coisa da mão do adulto, voltar para a geladeira e falar para ele, não mexe na minha geladeira, ou bater nele. Por que você vai sentar com o adulto e vai falar, amigo, você tá fazendo uma coisa que eu não acho bacana, a casa não é sua, o ambiente não é seu, por que você tá mexendo? É claro que eu tô dando um exemplo bobo, mas é um exemplo que acontece. Você não chega para um adulto que pegou numa coisa que você não queria que pegasse, bate na mão dele e fala, não faz mais isso. Você vai falar, poxa amigo, vamos guardar isso daqui, porque isso aqui não é para mexer e tal. Então por que fazer isso com uma criança é ok?
Se você é uma pessoa que entende que tudo que o outro faz é uma provocação direta a você, talvez esteja aí o reflexo que você não consegue enxergar de ter apanhado na infância. Porque o que as pessoas fazem por causa da vida delas e não para provocar você. Mas você entendeu que era isso porque quando você fazia alguma coisa, o seu pai entendia que aquilo era uma provocação, a sua mãe achava que aquilo era uma afronta e ela te agredia, seja fisicamente, seja psicologicamente. Então, até onde vai o que realmente está bem? Eu apanhei na infância e eu sobrevivi. Sobreviver é um ápice da infância? Você não podia ter tido uma infância feliz, uma infância sem violência, sem ter apanhado, sem ter sido subjugado. É o máximo, é o ápice. Você entende? Não precisa ser sobre sobreviver. Você pode viver, você pode ter uma infância boa ou dar uma infância boa. E quando eu falo sobre quebrar a corrente geracional, é isso. Desde muito tempo, a gente não tinha acesso à informação e não tinha acesso às ferramentas que a gente tem hoje, a maneiras de diálogo que a gente tem hoje, a entender os porquês como a gente entende hoje. E será que tendo acesso a todo esse acervo de informação, toda essa maturidade de consciência, esse é o melhor afeto que a gente consegue passar para as crianças? É bater numa criança até ela não conseguir fazer xixi só porque ela fez xixi na calça? É ter que levar uma criança para o hospital sem fazer cocô e entender que essa criança está sem fazer cocô porque da última vez que ela fez cocô na calça ela apanhou? Será que é normal você limpar um chão e a criança vir pisar e sujar e você bater nela a ponto da criança não se sentir em casa? E eu não tô falando nada disso e dizendo para você, mas deixa seu filho fazer tudo, vai virar uma bagunça e que se lasque. Não é isso. Adote a ferramenta, a forma que você achar melhor. Aqui em casa a gente usa muito a consequência natural. O Ethan riscou de giz o chão do quarto dele, né? Todinho. Riscou de giz embaixo da cama, ali na volta, onde ele achou que eu não ia ver. Tive vontade de falar coisas que eu não falaria para um adulto? Tive. Mas será que a gente tem o controle da situação? Porque você é o adulto. Eu fui no banheiro, peguei um lenço umedecido, tentei limpar o chão para ver se limpava. Aí eu vi que limpava. Eu falei para ele, olha, a gente já tinha conversado que não era, porque ele já tinha sujado a parede de amoeba. Que não era para você sujar o seu quarto. Eu comprei uma mesa para você, você tem os seus materiais para você fazer isso. Como você fez e agora eu não posso limpar o seu chão, agora você vai limpar. Porque é isso. Sujou, vai limpar. Quebrou, vai tentar arrumar. É uma consequência natural. Você tira essa culpa de você. Muitos pais falam, mas a situação faz com que eu seja um monstro. Mas só é um monstro porque você não enxerga que o problema é a situação. Você transfere o problema ou para você ou para a criança. Sendo que nenhum dos dois é o problema. O problema é a situação. O Ethan não era o problema, eu não era o problema. O problema era o chão estar riscado. Como que a gente pode resolver esse problema? Limpando. Então quem causou vai limpar. Tirar esse fardo das costas dos responsáveis e das crianças é uma premissa tão simples e tão mais fácil. Sabe, criar essas regras, entender como é que funciona a sua própria casa. A criança tem 2 horas de TV por dia, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Então vamos lá, você tem 10 minutos para tomar banho, 5 minutos para tomar banho. Se você exceder do banho, você vai ficar, 15 minutos, 20 minutos, meia hora sem assistir num desses horários, porque você gastou muita energia, você consumiu muito um recurso e vai deixar de consumir para poder poupar de outra forma. Você entende? Você já explica causa e consequência. Você traz para a criança a responsabilidade, que depois vai ser exigida lá na fase adulta. Que ele seja um adulto responsável, que ele entenda como funciona a dinâmica da sociedade, que ele tenha responsabilidade sobre os sentimentos e as atitudes dele.
né? Que não é ok ele ficar bravo e jogar as coisas quando ele tá nervoso. Porque quando ele jogar, ele vai ter que juntar. Né? Aquele negócio de que eu só não chuto balde porque eu tenho que juntar depois. Você já começa a colocar na cabeça da criança isso desde cedo. Mas você está inibindo a criança do seu pleno potencial quando, ao invés de fazer tudo isso, você bate. E para mim, dentro dessa situação toda que eu expus até agora, o pior de tudo é usar o argumento de que, mas na Bíblia fala que tem que bater, que tem que usar a vara. Eu acho que existe uma inconsciência e uma falta de informação no que diz respeito ao que a gente quer ou não entender. Quando a gente para pensar em como está descrito isso, a vara significa o cajado do pastor que pastoreia as ovelhas. Pastorear uma ovelha não é bater nela para que ela volte ao rebanho. É usar o cajado, que é aquele pau com a pontinha, para pegar a ovelha que está desgarrada e trazer para perto de si, para perto do rebanho. Quando a gente fala sobre os ensinamentos bíblicos e tudo mais, a gente vê sobre isso. O quanto Cristo era preocupado em trazer as pessoas que não estavam dentro daquele rebanho, dentro daquela forma de ver, a forma do amor. E como transmitir amor através da violência? Não se transfere, não se demonstra. Entende? Não é congruente, não é compatível com você violentar alguém, seja física ou psicologicamente. Mais uma vez eu falo porque é importante, porque humilhar a criança, fazer chantagem emocional. Mas você não me ama? Não vou te amar então. Você fez isso, então também não vou gostar de você. Isso é uma violência como bater, entendeu? Então, entender que o amor não é compatível com a violência. Não é compatível com nenhum ensinamento em lugar nenhum. Se você tem consciência e se você tem noção da responsabilidade que você tem quando põe um filho no mundo, por que você toma atitudes que você não tomaria com uma pessoa adulta nas suas plenas faculdades mentais? Por que é ok? Então, vamos parar para refletir. Não é fácil? Não é. No momento em que está acontecendo, como eu disse, a gente tem o ímpeto de achar que está acontecendo alguma coisa, que está faltando com respeito, que está... sabe, a gente tem esse ímpeto. Mas a gente precisa agir no ímpeto? Eu acho que uma das piores coisas que tem na nossa fase adulta é quando você age de forma impetuosa o tempo todo. E esse ímpeto só existe porque a gente teve esse ímpeto lá atrás. Bateu, levou. Bateu, levou. É necessário? Ser uma pessoa impetuosa tá dizendo respeito a isso? Diz respeito a isso? Então, assim, o quanto você agrega muito mais se você aprender a ter controle sobre você mesmo. Porque nunca é sobre a criança. Nunca é, sabe, a respeito do quanto a criança fez a bagunça, do quanto a criança fez para te desrespeitar. Diz respeito ao ego da gente. Diz respeito ao quanto a gente está descontrolado. Diz respeito ao quanto a gente está machucado e a gente acha que aquilo é para machucar também. Porque a criança não tem o poder de provocar. Nem a criança, nem um adulto. Você se sente provocado. A criança não tem o poder de te ofender. Você se sente ofendido. Só que a diferença da criança para uma relação adulta é que o adulto tem malícia. É que o adulto faz as coisas de propósito. Mas a criança não. A criança não está fazendo aquilo para te provocar. Você estava descontrolada antes, desde o começo da situação. Entender que a situação é momentânea e que as pessoas envolvidas na situação que são importantes é o que realmente vale a pena.
Então, vamos buscar entender, primeiro dentro da gente, da onde está vindo esse descontrole, e depois como transmitir isso sem estar em descontrole. E eu não falo isso do ponto de vista de quem nunca fez nada de errado, pelo contrário. Eu falo isso do ponto de vista de quem uma vez pegou a mão do filho, deu um tapa e viu a carinha dele, tipo assim, o que tá acontecendo? Por que eu levei esse tapa? Porque a violência não estava associada à situação. Não pode mexer aí. E por que o tapa? E como que... Você entende? Não tem justificativa. Eu voltar a coisa para o lugar, ou obrigar a criança a guardar, ou explicar que aquilo machuca, tem muito mais efetividade do que eu tirar a mão dele e falar, não mexe aí, pá. Primeiro que vou ensinar todas as premissas que eu já falei sobre violência, abrir precedente para ser violentado, até o fato de aquele objeto é mais importante do que eu, porque eu tô apanhando. Você entende? E a gente não tem como saber como isso vai ser compreendido pela criança. Mas quando a gente se põe no lugar da criança, entende que ela é uma criança, entende que ela não tem ferramenta, ela não tem essa capacidade ainda de entender os problemas como um adulto, a gente começa a realmente educar. A gente começa a realmente partir do princípio de que aquela criança precisa de informação. Tanto quanto você, para desenvolver o seu trabalho bem. Como que você vai pedir para uma criança, nos seus 9 anos, vai lá lavar uma louça? Você nunca colocou a criança para lavar uma louça com você, ela nem sabe como é que lava. Mas ela me vê lavando todo dia, ela tinha que aprender. Ela não tem que nada. Ela não tem que nada. Você é o adulto que escolheu trazer ela ao mundo. Cadê a sua responsabilidade de ensinar para ela a ser um adulto funcional? Cadê a sua responsabilidade de mostrar para ela que ela precisa saber se cuidar, cuidar do meio em que vive, cuidar da sociedade e ser autossuficiente? Depois, lá na frente, a gente vai exigir que sejam pessoas desinibidas e que saibam cozinhar e que saibam cuidar de si mesmas. Mas na infância a gente bateu, a gente achou que ela ia aprender por osmose. Você aprende por osmose? Se você aprende, se você é autodidata, parabéns. Mas ninguém tem obrigação de ser igual a você. É claro que... Tem alguém ali. É claro que existem pessoas que vão aprender, existem pessoas que vão entender, mas a gente não pode partir dessa premissa para todo mundo. A gente tem que ensinar. Até porque foi a gente que se dispôs a trazer aquela vida no planeta. É a nossa responsabilidade. E entender que a violência não é só quando morre, o caso de tortura, que apanha até sangrar. Quando você fala pro seu filho, faz isso porque senão a mãe não vai gostar de você, você tá praticando uma violência. A criança não tem que fazer algo pra você, ela tem que fazer algo pra ela. Ela tem que fazer algo porque é bom pra todo mundo que tá convivendo com ela. Então, arruma o seu quarto, por favor. Por quê? Porque eu preciso limpar o chão. Aí você vai manter tudo arrumado e eu vou conseguir limpar o chão. Mas por quê? Eu falei, porque você gosta de ficar no chão sujo? Chão sujo é um trava-língua, chão sujo. Chão sujo. Consegui. Então, explicar a necessidade. Mas ele não tá vendo? Não, ele não tá vendo, ele não tem obrigação de ver. Eu tenho a obrigação de explicar, é minha responsabilidade. Chame para si essa responsabilidade. Aceite que ela é sua. Você escolheu ter uma criança maravilhosa, com um potencial enorme. E você poda isso a troco de quê? Não tem justificativa. Quando a gente olha para a violência que aconteceu, a gente vê que não tem justificativa. Diz sempre sobre o descontrole, o ego, o quanto a pessoa que estava por trás da agressão está ferida também. E é isso que a gente quer passar para frente ou a gente quer quebrar essa corrente? Então eu acho que eu já me prolonguei muito. Eu espero que vocês entendam que esse vídeo não é para agredir ninguém. Esse vídeo é realmente para trazer essa reflexão e para trazer essa noção de responsabilidade.
Porque pode parecer óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. A gente precisa enxergar o que realmente está acontecendo. As nossas crianças, elas não precisam apanhar, elas não precisam sofrer. Elas podem ter uma vida boa. Depende só da gente. Depende do quanto afeto a gente coloca. E eu espero vocês numa próxima quinta. Sigam a gente nas redes sociais e nos acompanhem em todos os canais. Caso tenha alguma dúvida e tenha algum questionamento, pode fazer aqui. Tchau!